O Via Justiça de hoje analisa os dados do Atlas da Violência 2019, produzido pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nossos convidados, o desembargador Jober Carneiro Jaque, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Henrique Abiakel Torres, do Instituto de Ciências Penais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. – 65.602 pessoas foram assassinadas no Brasil em 2017. Foram 31,6 mortes no Brasil para cada 100 mil habitantes, o maior número da história. Desembargador, doutor Abiakel, qual é a dimensão deste índice comparado ao de outros países? Como explicar o crescimento desta violência? Veja bem, Carlos, realmente é profundamente lamentável, e esse comparativo com outros países, eu não sei se ele é sempre válido, porque veja bem, nós somos um país que temos uma carga tributária insuportável, tá? Os juros oferecidos para a iniciativa privada são juros insuportáveis e a população não vê o retorno disso. Não há uma aplicação desses tributos, como a gente sabe, no serviço público, e isso tudo leva ao agravamento. A boa notícia que eu acho nisso é que quando políticas públicas efetivamente sérias e voltadas para a população forem aplicadas, essa situação vai melhorar, porque essa é uma questão social, está envolvendo aí a questão das estruturas do saneamento básico, questões habitacionais, de segurança pública e principalmente de educação, que são setores que a gente sabe nós sequer temos grandes projetos para implementar nessas áreas, pelo menos não se ouve falar. Doutor Henrique, a análise do senhor sobre esse crescimento? Eu concordo bastante com o desembargador, né? Acho que falta muita política pública, as políticas públicas são importantes, e eu acrescento até uma outra questão. Eu acho que nós somos um país muito particular, né? A dimensão territorial é continental, as diferenças de cada região são enormes, né? Socioeconômico, políticas, e falta às vezes uma análise específica, né, de cada região e de políticas públicas específicas para cada região diferenciada. Um assassinato que acontece em Belo Horizonte é completamente diferente de um que acontece no sertão do Nordeste ou mesmo na região amazônica. Então, além da questão da falta de políticas públicas, eu acho que falta um planejamento específico para cada localidade. Mas é uma questão muito grave que nos preocupa muito. Vamos ver a opinião das pessoas em Belo Horizonte sobre o recorde histórico de assassinatos no Brasil. Quais as causas destas mortes na visão popular? Os moleques de hoje, vamos dizer assim, eles estão muito achando que é o bambambam, é o tititi, e não passa dos 20 anos. Por quê? Eles querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar. E o governo da gente também não oferece emprego para eles. E muitas das empresas também, em vez de dar oportunidade para aquele que nunca trabalhou, quer pegar sempre aquele com 6 meses de trabalho, experiência, isso, aquilo, outro. Então a pessoa, por não ter trabalho nenhum e não ter nada, aí opta para poder vender droga, outros para poder roubar, e assim vai. A questão da violência está presente no nosso dia a dia, né? E vem junto também com a questão econômica do país, né? Muitos desempregados mesmo. A pessoa às vezes não tem o que comer em casa, acaba partindo para o outro lado. Então tem aumentado demais esses índices de mortes, né? Fora os que a gente já tem notícia, noticiários, né, e tudo mais. O acesso à arma é muito fácil, não é igual a 30, 40 anos atrás, mesmo tendo todas as leis, né, contra o porte de armas. E assim, eles têm essa facilidade. E um país que não se investe nos professores, né, prefere gastar construindo presídios, espera o que da população, né? O nosso país, principalmente nos estados do Nordeste, as escolas são uma vergonha, escola debaixo de uma árvore, telhado caído. Então não tem salário de professores aqui mesmo em Minas Gerais atrasado, né?
Desembargador, o comentário do senhor sobre a fala popular. Veja bem, é perfeito, a população não se engana e ela sabe justamente aonde está o problema. Veja bem, a professora aí falou, também o professor Renato, sobre a questão da educação, salas de aulas embaixo de árvore. Olha, nós não podemos esperar outro quadro. Né? O grande número de assassinatos, a grande criminalidade, ela tem uma razão de ser, ela não caiu do céu. Ela é um problema nosso, essa questão nós criamos e nós que temos que efetivamente achar as alternativas. Não isento como magistrado a meia-culpa do judiciário, muito pelo contrário. Tem sim, o judiciário é Estado, é governo e tem uma grande parcela de culpa. Mas o direito sozinho, ele perde o discurso quando ele não está entrelaçado com outras disciplinas, com condições de empregabilidade, de educação, estruturas realmente que vá alcançar a população de uma maneira para dar condições da juventude, das crianças, efetivamente ter uma consciência das questões, uma autodeterminação para enfrentar os problemas da vida, e nós não temos isso, muito pelo contrário, e as nossas perspectivas parecem que não são das melhores, não. Doutor Henrique, eu gostaria agora a análise do senhor sobre a fala popular. Eu acho que é uma fala muito consciente, né? Especialmente em relação a essa questão da educação, né? E a professora também falou da questão do porte de arma, do acesso às armas, né? A gente tem visto uma iniciativa de se discutir a questão da posse, do porte, mas a gente às vezes esquece que as armas legais, a quantidade, o aumento de armas legais, leva também ao aumento de armas ilegais, porque muitas dessas vão cair na ilegalidade. E o direito penal chega sempre muito tarde, né, Carlos? Então, a gente precisa de políticas públicas que sejam preventivas, né, que atuem ali antes da questão ocorrer. E como disse o desembargador muito bem, intercalar a política pública do direito com outras políticas públicas do Estado. Sobre armas, o número de pessoas assassinadas com armas de fogo cresceu 6,8% no país entre 2016 e 2017 e bateu também recorde. 47.510 pessoas foram mortas por tiros, ou seja, 72,4% do total de assassinatos. Como o senhor analisa esse patamar inédito, mortes por armas de fogo, desembargador? Isso é um sinal de que é muito grave. Por quê? No homicídio esporádico, aquele homicídio que qualquer homem pode um dia se ver na contingência de praticar, ele vai fazer o uso de uma faca, de digamos, um cacete, de um veneno e tal. Agora, o uso da arma de fogo, ele é indicativo de uma cultura de assassinatos. Porque a arma de fogo, ela é portada, ela é carregada normalmente por pessoas que estão na criminalidade, porque o homem comum de bem que tem arma de fogo, ele não sai matando. Então, o fato de haver aí um número de 90% quase de assassinatos através de arma de fogo, e não são poucas pessoas, são 60 mil pessoas ao ano, mostra uma cultura de extermínio, uma cultura de banalização da vida. Doutor Henrique, o senhor acha que as armas de fogo, elas precisam ser contidas? Pergunto ainda, armar o cidadão é a solução para conter as violências ou o cidadão desarmado é cidadão indefeso? Olha, eu tenho muito claramente para mim que as armas precisam ser contidas, né? Esses dados são interessantes. A gente tem o que o desembargador falou da quase totalidade das mortes serem por armas de fogo no Brasil, as mortes violentas, é um dado, né? E existem outros dados. De 1980 a 2003, que é o ano do Estatuto do Desarmamento, esse aumento cresceu, essa quantidade. Antigamente a progressão era 40%, hoje já chega a quase 90%. E esse índice, de 2003 para agora, ele permaneceu praticamente estável. Em 2003 já era quase a totalidade das mortes por arma de fogo. Ou seja, são muitas, nós temos que fazer algo para diminuir, mas veja que conter as armas de fogo fez com que essa progressão diminuísse,
né? Quantas mortes foram evitadas quando a gente começou a conter essas armas de fogo, né? Então, o senhor acha que o Estatuto do Desarmamento tem essa virtude, vamos dizer assim, de conter? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que, como eu disse, essa arma que às vezes é legal, né, ela pode cair na ilegalidade, né? Então eu tenho para mim, é uma opinião pessoal, que as armas de fogo devem ser contidas porque é um instrumento feito para matar, né? O senhor então, também concorda com ele, doutor Desembargador? Sim, perfeitamente. Veja bem, se o doutor Henrique tem uma arma, ela não é acessível para mim. Mas se eu sou um bandido, ela é plenamente acessível. Em qualquer lugar que ela estiver, eu irei atrás dela. Então, veja bem, nós tivemos agora em janeiro de 2019, pouco mais de 1.800 apreensões de armas em Minas. Mas no primeiro bimestre tivemos mais de 700 aquisições de armas ilegais. Ou seja, é um movimento muito fraco. Você levando em consideração que nós temos mais de 800 municípios, foi pouco mais de 2 armas apreendidas por município. E se você for levar em consideração as grandes regiões metropolitanas, nós temos muito por caminhar, muitos obstáculos por vencer. Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o Atlas da Violência 2019. Participando do programa, o desembargador Jober Carneiro Jaque, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Henrique Abiakel Torres, do Instituto de Ciências Penais. Pergunto para o senhor, doutor Henrique, como explicar o aumento da violência letal contra públicos específicos, jovens, negros, população LGBT, mulheres? Olha, Carlos, a gente tem que analisar os dados com um certo cuidado, né? Em primeiro lugar, em relação, por exemplo, ao público LGBT, é a primeira vez que o Atlas faz essa pesquisa, né? Também em relação às mulheres, a gente sabe muito bem, né? Há um aumento, ele é estarrecedor, mas essa violência ela ficou durante muito tempo sem ser categorizada, né? E muitas vezes até mesmo não havia o incentivo, né, por uma falta de estrutura do aparato estatal durante muito tempo, para as próprias mulheres serem atendidas pelo Estado. Então, nos últimos tempos, a gente sabe que há um incentivo maior para que essa violência venha à tona. O que eu acho é mais ou menos no mesmo sentido do que a gente falou no início do programa sobre as questões das localidades geográficas. Eu acho que tem que haver políticas públicas específicas para determinado público. Vamos pegar, por exemplo, os jovens, né? A questão da educação é extremamente importante. Sobre a questão dos jovens, eu tenho os dados aqui, doutor Henrique. Em 2017, 35.783 jovens foram assassinados no Brasil. Esse número representa uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil jovens do país, um recorde nos últimos 10 anos. Qual é a análise sobre esse índice de quase 70% de homicídios para cada 100 mil jovens, desembargador? Veja bem, os jovens, eles são mais facilmente cooptados pelo crime, né? Eles são mais atirados, menos temerosos, e o que ocorre é que, na verdade, eles vão para o crime para morrer, né? Eles sabem que tem a vida curta, então eles vão para uma atividade, por exemplo, o tráfico de entorpecentes, eles vão permanecer ali matando o tanto quanto puder, porque eles sabem que a qualquer momento ele será morto por causa da concorrência, né? Dos comparsas. Então, mas, Carlos, eu tenho assim um pouco de restrições com relação à compartimentação de políticas com relação ao crime. Não se vai conseguir proteção a jovens, a mulheres, a negros, a LGBTs, fazendo políticas muito específicas para essa categoria. Nós precisamos proteger a sociedade como um todo, com programas que efetivamente vá articular coletivamente as pessoas, e aí essas minorias, ou maiorias até, porque jovens não são também minorias, né? Poderão se ver protegidas com essas políticas amplas, com essas políticas, não que eu seja contra, como o doutor Henrique Abiakel falou, há algumas políticas
às vezes pontuais, mas creio que o melhor são políticas amplas que protejam uniformemente toda a sociedade. O senhor concorda com o desembargador, doutor Henrique, nessa questão da especificidade das políticas? Eu concordo sim, Carlos. Na verdade, talvez tenha ficado pouco claro o que eu disse, né? Eu acho que tem que haver um olhar para determinados grupos, né? Sem dúvida nenhuma, entender o que aquele grupo quer, como que funciona, qual o problema que está sendo gerado ali, mas sem compartimentar demais. A política, o problema da violência é um problema nosso como um todo, de toda a sociedade, e assim tem que ser feito. 59,1% do total de óbitos de homens entre 15 a 19 anos de idade são ocasionados por homicídio. Aí eu pergunto para os senhores defendem uma política mais ampla, né? Mas como proteger a juventude nesse momento do perigo dos assassinatos? Veja bem, situação extremamente difícil, porquanto esses assassinatos, eles ocorrem na grande maioria em regiões pobres e periféricas, né, dos centros metropolitanos e nas periferias pobres também das cidades de porte médio. Essa própria juventude, ela tem como estratégia para a prática do crime se isolar, ficar em guetos, aonde até a polícia normalmente tem dificuldade de entrar. Então, proteger esse jovem, tanto no momento em que ele é integrado ao crime, quanto nos momentos em que ele está praticando o crime, é uma situação bastante difícil, porque ele próprio não vê na sociedade, não vê no policiamento ostensivo, no policiamento preventivo, um aliado, muito pelo contrário. O crime, nós estamos falando aqui basicamente de tráfico de drogas, que é o crime que está ligado a todos os demais crimes, pode-se falar assim, com raras exceções. Ele precisa, na visão dos meliantes, ser praticado longe dos cuidados da sociedade. Isso dificulta tudo. Em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios foram de negros. A taxa para os negros é de 43,1 para 100 mil habitantes. Para os brancos, de 16 para 100 mil habitantes. Doutor Henrique, pode-se afirmar que o racismo se agrava? Olha, talvez o racismo esteja emergindo, né? A gente, durante muito tempo, acreditou que no Brasil não existia, né? Mas isso demonstra que, de fato, existe. Eu queria só acrescentar uma questão ao que o desembargador falou sobre essa questão dos guetos. A gente tem alguns dados que são interessantes sobre essa questão das drogas, né? 50% das apreensões de droga no Rio de Janeiro são por menos de 10 gramas de maconha. É uma quantidade ínfima, né? É claro que isso não significa que a pessoa que é apreendida com essa droga não é traficante. Pode ser traficante com uma pequena quantidade. Mas um flagrante desse, Carlos, toma horas e horas e horas do policiamento, né? O escrivão fica ali horas, o policial militar fica ali horas. Então, talvez seja um momento também da gente repensar um pouco onde nós estamos colocando determinados recursos, né? Para modificar um pouco essa situação, principalmente do jovem, né? Eu acho muito importante repensar um pouco essa política de drogas. No próximo bloco, a gente fala então sobre a violência contra as mulheres e a população LGBT. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje analisando os dados do Atlas da Violência 2019. Participam do programa o desembargador Jober Carneiro Jaque, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Henrique Abiakel Torres, do Instituto de Ciências Penais. Vamos falar agora sobre a violência contra a mulher. 4.936 mulheres foram mortas no Brasil, o maior número registrado desde 2007. Foram 13 assassinatos por dia em 2017. Desembargador, por que o homicídio de mulheres cresce no país? Veja bem, certamente está esse crescimento relacionado com os processos de emancipação da mulher, né? Culturalmente relegada a uma condição de submissão, né? Com um objeto que poderia ser
apropriado pelo homem e não tinha essas características de opções, de escolhas. Até os próprios casamentos, há não muito tempo atrás e ainda hoje em alguns países, eles são casamentos combinados, onde a mulher ela não tem a opção de viver com quem ela quer. A partir do momento que ela passa a brigar por esse espaço de emancipação, esse espaço de reconhecimento, né? Como uma pessoa que pode fazer opções, viver com quem quer, fazer o que quiser, isso gera esse tipo de conflito e daí, imagino, pelo menos com certo grau de certeza, resultando essa quantidade imensa de homicídios. Voltando a falar sobre a população LGBT, que o senhor já comentou no bloco anterior, os dados aqui, em 2017, foram 193 assassinatos. Intolerância agravando? Olha, eu acho que em certo ponto sim, eu acho que também tem um fato dessa intolerância vir à tona, assim como também no caso das mulheres. As políticas públicas que estão começando a ser feitas agora, tanto para a população LGBT quanto para as mulheres, elas vão ter efeito numa eventual diminuição um pouco mais adiante. Isso demora para tomar efeito. E nos últimos tempos, esses dados começaram a ser categorizados, começou-se a prestar mais atenção nesse fato. Então, isso significa, sem dúvida nenhuma, também um aumento nas estatísticas, não há dúvida disso. Mas é algo que a gente tem que ter atenção, né, Carlos? A gente não pode aceitar na modernidade, né, um preconceito com situações desse tipo, né? Custo da violência, desembargador, estima-se em 6% do PIB. Como é que o senhor dimensiona isso? Pois é, tanto dinheiro que poderia ser canalizado para outras atividades do Estado, outras necessidades da população. Então já é hora de toda a sociedade brasileira começar a questionar até onde, o Carlos, vale a pena administrar de uma forma muito negligente essa questão da violência. Veja bem, a violência está intimamente ligada com a pobreza. A gente sabe que a pobreza gera riqueza para muitos, né? A pobreza, infelizmente, gera votos também e é preciso ter uma conscientização, é preciso ter uma crítica maior com relação a isso, porque tudo tem solução. A pobreza tem solução. Nós estamos com países aí, como o Japão, por exemplo, que extinguiu o homicídio por arma de fogo, né? A Noruega, não estamos querendo fazer comparações aqui ilusórias, mas na Noruega, estatisticamente, a criminalidade é zero. Mas eles fizeram por onde? Houve um trabalho, houve todo um sistema de políticas, de implementações estatais para chegar a esse ponto. Tudo bem, talvez nunca seremos um Japão ou uma Noruega, mas não precisamos ser essa barbárie que nós somos. Doutor Henrique, o Atlas da Violência, ele mostra uma diminuição do número de homicídios no Sudeste, no Centro-Oeste, uma estabilidade no Sul e um aumento acentuado no Norte e Nordeste. Rapidamente, como analisar isso? A gente tem claramente uma migração de organizações criminosas tradicionalmente do Sudeste para o Norte, né? A história daquele massacre que aconteceu em Manaus, se não me engano, foi no início de 2017, né? Foi justamente a questão do PCC ali com a família do Norte, questões desse tipo. Isso é um ponto. O outro ponto é que algumas políticas públicas também no Sul e no Sudeste vêm dando certo. Então, o que nós temos que fazer é nos inspirar nessas políticas públicas e aplicar de alguma forma, né, adaptadas àquelas regiões geográficas onde está havendo um crescimento. Chegamos ao final do Via Justiça de hoje. Agradeço a participação dos senhores. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Jober Carneiro Jaque, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Henrique Abiakel Torres, do Instituto de Ciências Penais. Contato conosco pelo e-mail viajustiça@magis.com.br e até o nosso próximo encontro.